O povo judeu, então, viveu uma vida mais ou menos tranquila sob o reinado dos persas, até que os persas foram vencidos pelos gregos, mais ou menos em 333 a.C., e aí os judeus passam para a mão dos gregos, né? Aqui são muitos dados históricos, vamos ter que pular um pouco, mas o mais importante é que chega um determinado momento, né, lá em 167, mais ou menos, antes de Cristo, que acontece uma coisa muito trágica também para a história de Israel, né? 175 surge esse rei, antigo Epífanes, né? E depois ele invade novamente a Terra Prometida. E é dramático também aqui, né? Mais uma vez dramático o que acontece, porque ele traz todo um helenismo para a Terra Prometida. Os judeus são obrigados a abandonar o culto ao Senhor, tem que adotar os costumes gregos, né? Tem que profanar o nome de Deus. O ponto mais cruel é quando Antíoco Epífanes, né, ele se dizia assim, era Antíoco IV, mas ele se considerava o Deus manifestado. Por isso que ele dizia que o nome dele também era Antíoco Epífanes, Deus manifestado. Esse Senhor coloca dentro do templo de Israel uma estátua de Zeus, suprime o culto a Javé, e assim a revolta não demora a acontecer. Começa com os Macabeus. Então, essa parte da história é narrada ali em Macabeus, quando o povo se revolta e começa uma luta contra o Império. Uma tática de guerrilha e, por mais que possa nos impressionar, mas os Macabeus vencem essa guerra. No mesmo período surge também Daniel. Embora Daniel esteja falando que está escrevendo sobre a Babilônia, mas é um gênero apocalíptico, né? Na verdade, ele está situado nesse período aqui. Ele faz de conta que está na Babilônia, né? Ele brinca com as palavras, com as datas, né? Ele cria um monte de gênero literário, de metáforas, né? O leão, a cova dos leões, a fornalha ardente, são todas metáforas para falar da invasão grega, que eles têm que resistir. Só que Daniel é de uma corrente apocalíptica, você não vai para a guerra. Você espera em Deus, você confia em Deus, que um dia esse mal será vencido. É o que é reproduzido depois no Apocalipse do Novo Testamento. A mesma ideia. Já os Macabeus não foram para uma guerra armada e venceram, né? E conseguiram libertar o povo ali, o templo, mais ou menos 165, 166 antes de Cristo, a purificação do templo, né? E o povo de novo está livre dos gregos e ficam sob o domínio de judeus, os Macabeus. É triste porque esses Macabeus eles trouxeram a liberdade, né? Tiraram a opressão, mas depois eles se tornaram mais tiranos do que os outros. É cruel também, a descendência desse povo aqui é de uma crueldade terrível, os Macabeus, né? A chamada descendência asmoneia, mas é o que acontece na história de Israel, mais ou menos ali em 138, quando morre o último Macabeu, né? E Simão, e aí seguem os membros da sua dinastia, João Hircano, enfim. Um dado que a gente precisa guardar é que em 63 os romanos invadem a terra prometida e tomam dos gregos, né? E aí a gente sabe agora por que quando Jesus nasceu e viveu, a terra da Palestina estava dominada pelos romanos. Então veja que Israel foi fazendo um percurso, passando por diversos reis, né? Os assírios, 722, destruiu o reino do norte. Os babilônicos, em 587, destruíram o reino do sul. E depois os persas libertaram o povo, mas cobraram impostos. E agora os gregos. Então passou dos assírios para os babilônicos, para os gregos e, por fim, para os romanos. Então, quando se encerra a história do Antigo Testamento, o povo de Deus está dominado pelos romanos. É assim que a gente vai adentrar depois num curso específico sobre o Novo Testamento, né? Mas por hora eu queria que vocês vissem essa caminhada.
veja que é uma caminhada de muita dor, né. "Ah, eu quero servir a Deus porque tudo vai acontecer de bom para mim". Bom, não é bem isso que conta a Bíblia não. A vida continua dura, difícil, só que tem esperança, tem fé. O homem bíblico não é um homem que vive de mordomias, de alegrias momentâneas, ele vive de fé, assim como nosso pai Abraão. Eu espero que esse apanhado histórico tenha nos ajudado, pelo menos, a compreender um pouco do Antigo Testamento e depois vamos seguir com um curso próprio, eu acho que na próxima semana, sobre o Novo Testamento. É bonito o Deus que fala na história, que fala pela guerra, que fala pelo amor, que fala pela paz, que caminha com o povo. O Deus bíblico ele não é um Deus estático, ele chora com o povo, ele sorri com o povo.